SCT, SE Mercante, SCarga, beleza, temos tudo isso para cargas aéreas e marítimas. E para o rodoviário, onde é que isso entra, se é que tem alguma coisa? Já se fez essa pergunta? Tá lá com a sua dúvida? Vem com a gente que eu vou dar uma aula mais ou menos o que pode ser feito, se tem alguma coisa da Receita ou não. Entenderam, né? Solta essa vinheta, vamos com esse vídeo até o final que vocês vão gostar e eu prometo, vocês vão entender o meu ponto de vista. Solta a vinheta, acompanha esse vídeo. Tô esperando vocês lá. Bora! Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores, tudo bem com vocês? Thiago Pagano falando aqui, mais uma vez agradecendo a todos vocês que estão conosco há tanto tempo nesse caminho tão legal do Comex, que por vocês a gente continua a fazer mais e mais vídeos, dando mais assistência para vocês. Então, de coração, muito obrigado, vocês são nosso combustível para a gente continuar na área. Obrigado mesmo. Pessoal, estava numa discussão com alguns colegas da área e muita gente me perguntou sobre algum possível sistema de gestão da receita para carga rodoviária. Eu parei e pensei assim, é uma boa, né? Vamos lá. Gente, nós estamos num momento de transição de alguns sistemas da receita. Por exemplo, nós tínhamos antigamente o mantra, aula aqui em cima sobre mantra, que caiu e virou CCT, ou seja, aquilo que começava e acabava em um determinado momento, ou seja, começava com a carga que era visualizada, etc. e tal, e aí acabava e não tinha conhecimento, não tinha informação nenhuma e não ia para frente em situação nenhuma, acabou. Foi criado o CCT, como eu já expliquei lá atrás. Beleza? Tranquilo. Para o marítimo, nós temos também o mercante, aula aqui em cima sobre isso, ou seja, o Ciscarga, aliás, dizendo que ele vai acompanhar desde a saída da carga, quando saiu, etc, até a chegada aqui, 2 dias antes, tudo aquilo que eu expliquei para vocês. Muito interessante que vocês que fazem carga marítima e aérea tenham conhecimento do CCT e do Ciscarga. Ponto final. Tranquilo? Beleza. Entendam também que esses sistemas da Receita Federal, que inclusive, aula aqui em cima sobre sistemas da Receita super antigo, mas muito bacana vocês olharem, eles agora têm movimentação e têm integração. Ou seja, quando é registrada a sua DI, aula aqui em cima sobre DI, é feita toda a integração por conta do portal único. Tranquilo? Beleza. Mas o ponto interessante desse vídeo é o seguinte, e as cargas rodoviárias, como é que fica? Porque o que acontece, gente? Para você emitir um CTE, etc., MIC-DTA/CRT, etc., que inclusive passo a passo, é a última vez que eu aponto hoje, hein? Passo a passo sobre carga importada rodoviária, não tem um sistema de gestão. Ou seja, a Receita Federal não criou ainda alguma coisa para te dar gestão de rodoviário. Não tem como CCT e como o Ciscarga. E o mais interessante, por que não tem? Porque a Receita não consegue acompanhar as cargas em rodoviários, sei lá, alguma coisa assim. Eu vou entrar numa discussão com vocês que é muito interessante. O que acontece? Na grande maioria das cargas, as cargas são desembaraçadas em locais alfandegados de fronteira, ou seja, a fronteira da Argentina com o Brasil, a fronteira do Uruguai com o Brasil, a fronteira do Paraguai com o Brasil, elas são desembaraçadas na fronteira. O que a Receita Federal pensa? Beleza, as cargas são desembaraçadas na fronteira, eu tenho em tese o controle, certo? Certo, porque são feitas as DIs. Então, o controle da receita para cargas rodoviárias é pura e simplesmente a DI. Mas caso, vamos dizer que você, importador de vinhos, vai trazer um vinho lá do Chile, a carga saiu lá do Chile e não da Argentina, e aí?
e a sequência disso. Então eu estou dando um toque para vocês entenderem que carga rodoviária não tem nenhum sistema de gestão da receita. E o mais interessante, eu acredito, Thiago Pagano, gente, canal Como é que se faz é um canal pequenininho no YouTube, mas a gente tem algumas ideias. E eu tenho plena certeza que os fiscais ou quem está correndo atrás de portal único ou de sistemas de gestão da receita já pensaram nisso. Então, o que acontece? Por que ainda não tem alguma coisa do tipo? Porque vocês concordam comigo que toda carga que passa de fronteira ou vem de origem, destino, etc., de algum país vizinho ao Brasil, Mercosul, etc., ele tem que ter a autorização para passar na fronteira brasileira. Ou seja, tem que ser uma transportadora vinculada à Receita de alguma forma. Beleza? Tranquilo. Se essa transportadora tiver vinculação com a Receita e emitir um CTE, uma MIC DTA/CRT, e a Receita, por inteligência, conseguir vincular esse documento, esse documento, esse CTE, etc., ao seu sistema, ela vai controlar absolutamente tudo. Ou seja, vou dar um exemplo mais simples para vocês entenderem. Eu estou me confundindo um pouco, mas vocês vão entender o ponto final. Vamos pegar o CCT aéreo. CCT o que é? É o controle de toda a carga que saiu, sei lá, da China, está chegando aqui no Brasil. Ou seja, tudo que a carga teve a sua passagem. A origem, o embarque, o dia do embarque, o aeroporto de embarque, a chegada, etc, etc, etc. E por que não para o rodoviário? O caminho é o mesmo. Então muita gente fala do CCT, falou do CCT, mas não pensou no rodoviário. E aí quando você chega para um agente de carga, fala, agente de carga, quero, por favor, que você tenha o controle da carga, se saiu, sei lá, da Argentina ou do Chile, para vir para o Brasil, quando vai chegar? O agente de carga ou a transportadora vai simplesmente olhar o radar. E é diferente do radar do Comex, mas o radar, ou seja, a localização do caminhão vai te passar. Se a Receita Federal criar algum sistema parecido com o CCT ou parecido com o Ciscarga para isso, gente, ela mapeou todas as operações. Ou seja, isso também Receita Federal, e eu sei que é muito interessante, é uma opinião minha. Receita, vocês vão ter controle inclusive das cargas que entram via rodoviário. Não vai ter mais problema, não vai ter mais cargas que vêm, sei lá, ilegais, que entram ilegais aqui no Brasil. Aquele caminhão que está carregado com, sei lá, com 20 toneladas de salmão-truta que veio do Chile, terá apenas aquilo. O lacre não vai ser quebrado ou não vai ter problemas. O que embarcou é o que chegou. Então, Receita, entenda. E eu estou fazendo um apelo a todos vocês que falam sobre isso. Vocês têm que ter o controle do embarcado no rodoviário também. Façam um CCT para o rodoviário. Porque com isso vocês vão isentar o país de problemas com fiscalização. De problemas com carga ilegal vinda do Paraguai ou de outro país. É um controle. Então, já que nós temos o CCT para o aéreo e o Ciscarga para o marítimo, por que não? Alguma coisa para o rodoviário. E assim terá todo o controle de entrada e saída no país. Fantástico, né? Ah, mas Thiago, é difícil. Não é difícil. Sabe por quê? Gente, quantos processos aéreos acontecem no Brasil vindo do exterior o dia todo? Sei lá, 100, 200, 300? Quantos processos marítimos entram no país todo dia? 100, 200, 300? O rodoviário vai ser a mesma coisa. Você vai ter um controle maior. Então, eu estou dando a dica, eu estou pensando lá na frente já. Mas para vocês entenderem é o seguinte. Se tem controle para o aéreo e tem controle para o marítimo, por que não? Para o rodoviário também. Assim você vai evitar fraudes. Assim você vai evitar contrabando e descaminho. Assim você vai evitar carga ilegal aqui no Brasil. É só uma ideia. Mas eu acho sim que a Receita Federal está trabalhando para isso. Para que exista também o controle rodoviário.
vale a pena. E sim, só transportadoras com vínculo junto à Receita podem fazer esse transporte. Por isso que é um pouquinho mais caro, etc. Mas vocês que querem ter o controle, gente, assina embaixo. Vai atrás de quem que consegue te trazer opinião. E eu falo, pura e simplesmente por opinião. Eu não quero chegar para a transportadora e ela colocar o dedo para cima e falar, ah, é isso. Não. Eu quero ter um controle de um sistema da Receita. Um Ciscarga para o marítimo ou o CCT para o aéreo. Acaba valendo a pena. Então, eu entendo que é um próximo passo para o portal único, inclusive. Inclusive, gente, até convidando vocês, eu vou chamar um despachante amigo meu, despachante aduaneiro amigo meu, para dar uma aula sobre portal único. E aí vocês vão gostar, tá bom? Mas entendam, tem que ter controle para o rodoviário também. Eu acho muito interessante. Então, eu penso dessa forma. Se tem para o aéreo, se tem para o marítimo, que nem para o rodoviário. É controle, segurança, tem uma série de coisas. A carga não vai ser, não vai ter fraude, não vai ter uma carga complicada, não vai ter vai ser por simplesmente justificado dessa forma. Bacana, né? Aula de entendimento, gente. Se tem aéreo marítimo, vamos para rodoviário também, tá bom? Gente, como eu acabei de falar, é aula de opinião. Gosto de falar que é aula de opinião, para vocês entenderem que sim, temos que ter controle de absolutamente tudo. Se tem CCT, se tem Ciscarga, teremos que ter também rodoviário, tá bom? Vou colocar aqui embaixo os meus contatos. Não hesitem em entrar em contato comigo, eu estou aqui para ajudar vocês em dúvidas, questionamentos, curiosidades, críticas, consultorias e mentorias. Sim, canal Como é que Faz é consultoria e mentoria para ajudar vocês a importar, exportar, sem medo de ser feliz. Vem com a gente que eu dou o caminho das pedras sempre. A gente continuar crescendo, tá bom? Mas além disso, gente, tô vendo pessoal que olha os nossos vídeos e não se inscreve no canal. Então vou lá, se inscrevam no canal e tornem-se marinheiro de primeira viagem. Não dói nada, custa R$0. Vocês vão ter acesso a mais de 300 vídeos prontinhos, de graça, para vocês aprenderem e eu também aprender com vocês. Clique no sininho para fazer a buzina do navio tocar mais alto e vocês receberem as nossas notificações de aulas, papos com o especialista, como é que faço em campo, que logo vai ter mais aula. Pergunte ao seu capitão. 5h da tarde, toda quinta-feira, entra no Instagram, faz sua pergunta que eu mesmo esclareço para você, de graça também. Além disso, gente, já metralharam o like? Então metralha esse like. Faz o teu capitão feliz, faz o YouTube entender que esse vídeo é legal pra caramba e ele mesmo dissemine para outras pessoas. Compartilhe para aquele seu amigo que fez a mesma pergunta que acabei de fazer, consiga entender o conceito de tudo isso e que possivelmente teremos alguma coisa voltado ao rodoviário. E comenta para falar comigo, com a minha equipe, deixar seu elogio bacana, aquela crítica necessária, por que não? Sugestão de aula. Estou aqui para ouvir vocês sempre, para a gente criar mais aulas, tá bom? Mas além disso, eu também não me esqueci. 2 vídeos para vocês olharem, verificarem e fazer exatamente a mesma coisa que acabei de falar para vocês. Comex, pessoal, é para todo mundo. Basta ter calo nas mãos e um pouquinho de inteligência emocional para a gente seguir na área. Área incrível, tá bom? Gente, muito obrigado e tenha uma ótima aula.